Oi pessoal, tudo bem? Primeiro vou pedir desculpas porque eu falei que esse vídeo ia sair e eu esqueci completamente de fazer a previsão de fevereiro. É assim, rolando mil coisas na minha vida e simplesmente eu esqueci. Alguém aqui foi muito gentil e me lembrou, falou, a pessoa tá ansiosa para as previsões, então agradeço o lembrete. Podem me cobrar, viu, quando não chegar o vídeo. Bom, vamos lá. Previsões detalhadas para fevereiro. Ainda dá tempo, tem muita coisa para rolar no mês, então vamos entender o que tem por vir aí. São 3 grupos. O primeiro é o da pirita, o segundo é a ametista e o terceiro é a turmalina negra. Se você escolheu o grupo 1 da pirita, vamos ver como que vai ser fevereiro. Primeiro, de um modo geral, quais são as principais energias que você tem que lidar em fevereiro? A gente tem um 9 de paus, então sem dúvida é um mês para você ficar atento, atenta, para você reparar assim, você não tá se envolvendo, se colocando em uma fria do tipo, alguém tá buscando a sua ajuda, mas é uma pessoa que você sabe que não adianta mais ajudar, né? Ou se você tá insistindo em algo que você sabe que não precisa insistir. É um mês também que é bem importante, como nesse tarô aqui, essa pessoa vem com umas roupas de ginástica, então é um mês que vale a pena, pode ser bem importante para você fortalecer o seu corpo, essa parte muscular, ganhar força, né? Mas é uma pessoa que tá olhando desconfiada, que tá olhando assim de um jeito que não gosta muito. Então, são dois lados, né? Primeiro, a ideia de você não se fechar para o mundo, mas também a ideia de você não cair num ponto que você já meio que superou ou que você sabe que vai acontecer a mesma coisa. Sabe quando a gente repete uma situação que a gente já sabia que não ia funcionar? Então não caia na lábia de algo ali que você sabe que não vai para frente. Esse é um ponto principal. É um mês de luta, é um mês de batalha, não é um mês de descanso. Podem ter alguns momentos de descanso, claro, mas essencialmente é meio que um mês de alerta para você reparar bem nas oportunidades, reparar bem naquilo que tá vindo, que tá perto de você. Então, não é aquele mês que o geral é curtir e pronto, né? Agora, é claro, não usar o negativo dessa energia, que é assim, eu vou me fechar para tudo, desconfiar de tudo, não vou viver nada. É muito mais sobre simplesmente ser um pouco mais racional e falar, isso aqui eu sei, eu já vi esse filme antes, eu sei onde vai dar. Né? Mas não é porque esse filme aqui vai ser o mesmo que viver uma outra coisa totalmente diferente não possa funcionar. Com relação à parte mais intelectual, estudos, o que você pode desenvolver em fevereiro? Uau, então assim, sem dúvida, fevereiro tem um exercício intelectual muito grande. É um momento para você buscar informações. Aliás, informações não exatamente, porque informação costuma ficar muito na superfície, às vezes a gente não sabe de onde vem. Então é um mês para você ir a fundo, assim, buscar as fontes mesmo, né? Onde que tá o conhecimento? Vai ser um mês que você vai conversar com pessoas mesmo, às vezes de uma forma mais acalorada, colocando seus pontos de vista e a pessoa vai colocando os pontos de vista dela também. Eventualmente pode ter um embate, né? Alguma discussão que fique ali flertando com uma briga. A ideia é nunca ir pro limite da situação, mas sem dúvida é como se você tivesse em fevereiro a chance e a oportunidade de se preparar muito mais, de ter um embasamento muito maior até na hora de colocar as suas opiniões. Então, aquilo que você de repente pensa, poxa, eu acho que isso aqui tá errado, que aquilo ali tá certo. Então, saindo do achismo e indo com tudo nessa capacidade intelectual de buscar aquilo que fundamente a sua visão. E também, se você tiver uma visão que não tem fundamento, né? É legal a gente aprender também a abrir mão de algumas convicções, mas tem uma atividade mental muito forte, oportunidades nesse âmbito aqui de estudo, você pode até facilitar um caminho nesse sentido, né? Para alguns de vocês pode simbolizar, olha, você vai ter oportunidade de fazer mesmo um curso X, às vezes uma facilitação, algo que vai ficar facilitado naquela região, até mesmo financeiramente, porque é como se o mês quisesse que você tivesse
que você tivesse uma conexão maior nessa parte mental. E agora sobre carreira. Sobre carreira, eu sinto que tem algo aqui muito perto de você que faz você ficar feliz, que faz o seu coração mexer, mas fevereiro pode não ser o mês que esse bliss total, que essa felicidade total aconteça. Então, algumas coisas, de repente você teve em algum momento que abrir mão de uma oportunidade interessante, ou aparece a oportunidade e você tem medo, ou simplesmente você você pensa assim, isso é o trabalho, é a oportunidade dos sonhos, mas ela não vai muito pra frente em fevereiro. Então calma, assim, primeiro talvez tenha uma emoção vinculada à carreira, né? Então vinculada assim à sua formação de carreira, tenha algo emocional que você precise trabalhar em fevereiro. Para alguns pode ser mesmo um desajuste emocional, do tipo, não estou contente como as coisas estão indo, mas é um detalhe que pode deixar você muito contente. Então, não é uma dificuldade que você vai ser privado ou privada de estar num caminho bom de carreira. Na verdade, a chance ela tá aqui de ficar completamente satisfeito, mas é como se o momento, né? Às vezes teve um momento que você não podia exatamente seguir, e o momento ele tá por aqui perto, mas ele demanda que você veja as coisas com um pouco mais de criatividade, talvez busque novamente, talvez fale assim, não, mas e aí, eu ainda tenho essa chance, eu ainda posso seguir este caminho que meu coração chama, né? Eu posso ainda ficar mais em sintonia com a minha carreira, mas para alguns pode ser simplesmente assim, uma oportunidade que parecia ali que era tudo que ia ser maravilhosa, né? Uma carreira que ia ser maravilhosa, que ainda não está acontecendo 100%, mas está muito próxima de funcionar 100%. E quando a gente pensa agora em finanças, na parte de dinheiro. Muito que bem. Então, assim, financeiramente, fevereiro vai trazer a oportunidade de você elevar um pouco o patamar, seja ganhando mais, seja poupando mais, seja porque você está mais inteligente nessa parte de como você lida com as suas finanças, seja porque de repente você recebe até resultados de coisas do passado, tá? Então, às vezes você recebe um bônus, algo que é o fruto de algo que você já fez, já se dedicou. Então, para todo mundo aqui, fevereiro é um mês que favorece. Então, não fique esperando. Se você é uma pessoa que tem um trabalho mais independente, esse é um mês que você pode dar uma elevada no seu patamar. Se você é uma pessoa que trabalha para alguma empresa ou para o estado, enfim, né? Aqui é um momento que você pode ter um reconhecimento, você pode, de alguma forma, você vai ter esse terreno preparado para você ter mais controle das suas finanças e até mesmo de ter um dinheiro a mais, né? De repente nunca sobra, agora sobra. Ou para quem estava indo super bem, pode ir ainda melhor em fevereiro. Agora pensando em saúde, o que você tem que... Quais as energias de saúde aqui para fevereiro? Muito legal, então a gente tem uma rainha de paus. Tem tudo a ver com o geral aqui, né, das suas energias, porque o geral tá mostrando também a energia de paus, que é assim, movimenta, né, se você vai pra academia, vai pra academia, se você dança, vai dançar, se você caminha mesmo, não para, não é um mês para você ficar parada, e esse movimento, ele vai te trazer assim, sabe aquele brilho, né, sua pele vai estar mais macia, mais brilhante, você vai estar com uma energia maior, mas, né, uma energia maior do que o que você costuma ter. E ao mesmo tempo também, não é só saúde aqui, é saúde, beleza, bem-estar, todos estão andando juntos, tá? Então, até a saúde, ela pode, assim, você pode misturar em fevereiro um pouco de saúde com estética mesmo, um pouco de saúde com eu quero, de alguma forma, parecer muito bem, né? Estar numa aparência que atrai por aquilo que a gente vê que é saudável. E como tem um gato aqui também, um equilíbrio até do tipo, às vezes você vai ter um ponto, alguém para cuidar, um bicho para cuidar, algo que vai
te manter com a cabeça ocupada, né? Então você ter um projeto para cuidar, tem algo que vai manter a sua atenção e que vai favorecer a sua saúde para ficar bem, né? Então se você tem um pet, esse pet pode ter um grande papel na qualidade da sua saúde esse mês, tá? Fevereiro. Agora pensando na família, o que tem por vir? Bom, a família, assim, não é uma carta negativa. O que você pode, assim, revisitar algumas relações do passado, mesmo em âmbito familiar. Às vezes uma pessoa que cuidou de você, te criou, pensar assim, será que eu gosto dessa pessoa só porque ela é família? Será que eu tenho alguma obrigação só porque essa pessoa é da minha família? Como que eu posso reagir com relação a essa pessoa? Você pode ter que lidar em fevereiro com um pai, né, alguém que cuidou de você, uma figura assim paterna, tá? Uma figura que de alguma forma fez um tio, assim, mas alguém que você gosta e não gosta, alguém que você não sabe exatamente em que pé está. Então, por um lado, tem algo que é como se fosse assim uma relação que deveria ser muito firme, mas não é firme. É uma firmeza só talvez aos olhos dos outros. Uma conexão aqui na sua família que às vezes outras pessoas pensam, nossa, essa é uma pessoa bacana, né? Um tio legal, um pai legal, um padrasto legal. Alguém pode ter de fora uma visão que não corresponde àquilo que realmente teve com relação a você. Não teve uma segurança total. Então, em fevereiro você pode voltar muito os seus pensamentos para uma conexão que deveria ser sólida, mas não está, tá? Vamos mudar o verbo, tá? Então, deveria ser sólida, mas não está sólida. E a sua cabeça vai pensar bastante sobre isso. Com relação a amigos, o que a gente pode esperar? Bem legal, acho que 8 de paus. Então você pode fazer algumas coisas inesperadas com amigos. Às vezes você faz uma pequena viagem, um grande rolê, vai de um lugar para outro, encontra alguns amigos, né? Mais de um. Fevereiro pode representar sim uma interação social que é mais intensa, né? A necessidade, informações, assim, palavra veio na minha cabeça. Notícias, informações sobre pessoas que são, né, amigos, enfim, até mesmo colegas, porque essa carta abrange muita gente. Então você pode você pode socializar um pouco mais do que o que você faz normalmente, mas de qualquer forma, mostra, assim, diversão com pessoas que são colegas, amigas. Não é uma carta negativa, então, assim, de modo geral, você vai estar... Se tiver uma pessoa não muito bacana no seu grupo, né, das pessoas que você conversa e se diverte, você vai sacar logo, não tem nada acontecendo de negativo para você em fevereiro com relação a outras pessoas. A energia, ela é boa, tá tudo fluindo muito bem e muitas coisas podem acontecer de uma maneira muito rápida, né, imprevisível. Ah, vamos fazer tal coisa? Vamos. E agora, sobre amor, vieram 2 cartas, vamos entender essas 2 cartas. Sobre amor, o que pode realmente acontecer para algumas pessoas é o fim de uma relação, tá? Às vezes assim, eu não quero dor de cabeça, acho que eu preciso de um tempo. Então, se você tá solteiro, solteira, fevereiro você pode continuar assim e mais verificando alguns caminhos diferentes. Agora, se você tá num relacionamento, você pode ficar em fevereiro um pouquinho drenado energeticamente, né? Então, às vezes, a natureza da conexão precisa de uma pausa. Não necessariamente é um fim para sempre. Mas aqui, sobre o amor, demanda um pouco de respiro. Para quem viveu uma situação de traição, uma situação em que havia desonestidade, pode ser que tenha que lidar também em fevereiro, assim, do tipo, eu não quero problema para minha vida, eu quero paz. Se você viveu, às vezes não é nem traição, desonestidade, mas viveu coisas muito tóxicas aqui no amor, o que você pode desejar é simplesmente uma pausa. Olha, eu quero uma pausa porque eu preciso lidar com outras coisas e eu quero prezar pela minha felicidade, não quero ficar concorrendo com ninguém, não quero que ninguém fique competindo comigo, que ninguém fique querendo o que eu quero paz. Então, sobre o amor, demanda para você em fevereiro fugir de qualquer conflito, fugir de qualquer tipo de competição.
Né? Então não se aproxime de pessoas que estão com outras pessoas, não deixe, se você tem alguém, que outras pessoas se aproximem. É essa ideia assim de não se envolver em coisas que vão te sugar, né? E sobre, assim, defender coisas, todo mundo defende, né, o seu ponto de vista, consegue às vezes justificar qualquer coisa, mas a gente sabe, o coração, a alma sente quando algo não tá certo. E é o que você pode sentir aqui em fevereiro. Então tem algo que você precisa, de repente, pegar um fôlego pra ali, em março, né, já estar com uma outra energia. Então, não se preocupe com nada, tudo vem um momento, seja pra gente respirar, seja pra gente compreender algumas coisas, enxergar coisas que a gente não estava enxergando, mas pode ter sim, assim, você pode ver coisas que você, às vezes você tem uma pessoa que você gosta e você vê essa pessoa agindo de um jeito esquisito, por exemplo, não sei, a pessoa tratou mal, você foi até alguém receber os serviços de alguma pessoa. E aí essa pessoa com quem você tá distrata e maltrata alguém que tá prestando um serviço pra você. E você pensa, nossa, que pessoa, não é alguém, não é a pessoa que eu imaginava. Então, pode ter um pouco aqui de decepção com alguém que você gosta, mas nada como um belo respiro e verificar se tem conserto pra poder depois ter uma energia a mais. Então, gente, um excelente meio pra frente de fevereiro e até mais. Se você escolheu o grupo 2 da ametista, vamos ver primeiro quais energias gerais aparecem para você no mês de fevereiro. Deixando ir, 8 de copas. Bom, essa carta é bem autoexplicativa. Primeiro, eu acredito que você fique mais impactada pelos momentos de chuva em fevereiro, né, de repente ali pela manhã, né, às vezes perceber um dia cinza. Então tem um pouco de nostalgia de alguns momentos, pode ter um pouco aquela sensação de luto, do tipo, algo mudou dentro de você, né, algo dentro de você está mudando e você está deixando para trás algumas coisas importantes. Então o 8 de copas, a lição dele, o que ele ensina pra gente é sempre o desapego. É assim, aquilo que aconteceu e a gente não tem o que fazer, a gente tem que deixar ir, né? Do tipo, não tem, e que não seja saudável pra gente, óbvio. Então, olha, né, isso aqui aconteceu, você fez seu melhor e simplesmente algo aconteceu que não te deixou feliz. Então, é como que eu deixo isso ir? Deixar ir não é simplesmente eu, né, fui demitido do meu trabalho e simplesmente eu tenho que sair de lá, então estou indo embora, estou deixando ir. Deixar ir é dentro da gente, sentimentalmente. Então, como que a gente se desapega de algo que não é pra gente ou não é nesse momento pra gente, não faz parte do melhor caminho nesse momento. Então, a principal notícia é desapego, leveza, uma certa nostalgia, lembrar um pouco do passado, isso bastante forte aqui em fevereiro. Então, e na parte de estudos, o que você pode, assim, nessa parte mais intelectual, o que pode acontecer? Bom, para alguns, pode ser que você se interesse mesmo por algumas coisas que são legais, do tipo, eu quero fazer tal coisa e eu sei que tem todo um processo legal, jurídico para acontecer. Então, você pode desejar estudar esses pormenores. Simplesmente você pode ter que estudar algumas papeladas, né? Você vai ter que fazer alguma coisa X e para isso você tem que ter X documentos, tem que fazer uma coisa, uma outra coisa. Então, é como se tudo que você fosse aprender durante o mês de fevereiro, e agora pensando até no nome dessa carta que é coragem, tudo que você vai aprender nesse mês vai te trazer um pouco mais de coragem para iniciar novas questões. Então, até mesmo o que você vai aprender em fevereiro está intrínseco, está super vinculado àquilo que você tem que desapegar. Então, de repente, grosso modo, imagina que você tem que lidar com um divórcio. Tudo que você vai aprender sobre leis de como acontece um divórcio, né, vai impactar na qualidade do seu desapego, por exemplo. Então, coisas importantes assim, mas podem ser 1000 outras situações, não precisa ter uma conexão com uma pessoa específica, mas aquilo que você precisa desapegar, do tipo, eu vou vender minha casa porque eu quero morar em outro lugar agora.
Você vai ter que aprender algumas coisas, como que funciona nessa parte jurídica, o que que é bom, o que que não é. E aí, tudo que você vai aprender nesse âmbito, você aplica nessa nova fase, nesse novo momento de vida, junto com aquilo que você deixou para trás, certo? Então, te ajuda a deixar para trás. Mas pode ter uma certa resistência até a começar, de repente é mais do meio pro fim mesmo de fevereiro que você começa a desenrolar mais em algumas coisas que precisam ser vistas e aprendidas. E aqui é sobre carreira. Sobre carreira, muito legal, essa carta é muito bonita. Bom, a Imperatriz, ela é uma carta que favorece muito o trabalho dentro de casa, né? Work from home. Então, quando você trabalha assim, eu consigo trabalhar a maior parte do tempo da minha casa. Isso favorece essa carta aqui. Então, porque favorece um ambiente mais íntimo, onde você tenha uma liberdade maior, a sua criatividade fique mais, né, fértil. Então, a sua carreira ela pode estar bem dentro de casa, ou você pode até descobrir, ter novas ideias quando você estiver dentro da sua casa. É uma carta tão bonita, ela é muito artística. Você pode ter, claro, ser de qualquer área de carreira, mas em fevereiro você vai se atrair muito por aquilo que tem mais arte, aquilo que de repente é gastronomia, tudo que é assim, que de alguma forma envolve um prazer que é associado à casa. Eu sei que na gastronomia a gente tem restaurantes, chefe de cozinha, tem um monte de coisa que é pra fora, mas aquilo que é assim, no arquétipo, né, associado àquilo que é feito dentro de casa, são coisas que podem te agradar muito. Então, até mesmo descobrindo novos hobbies em fevereiro e que depois vão contribuir para sua carreira, com certeza vão fazer parte ou até mesmo vão ser a sua carreira. E com relação para alguns mesmo, assim, pequeno número, pode representar uma gravidez e que você tenha que ficar mais em casa, né, ou cuidando de algo mais dentro de casa. Na parte financeira, vamos ver o que aparece. Um Ás de Ouros, então, muito bonito. O Ás de Ouros aqui chama maturidade, então indicando que você vai estar numa boa energia, assim, financeira mesmo em fevereiro. Indicando que alguns inícios, então, coisas que você finalizou, aquilo que você tem iniciado agora em fevereiro, pode ter um grande alcance mesmo. Pode ser assim, ter um grande impacto no longo prazo, pode ser muito próspero no longo prazo. Então, em fevereiro, de qualquer forma, mostra esse fluxo financeiro, mostra você tendo, né, o seu dinheiro girando, as coisas acontecendo, você ganha, você investe, né, você vende, você compra. Então, tem esse ciclo aqui muito bom que acaba perpetuando a troca entre os trabalhos, entre os serviços, acaba ajudando a sociedade a girar. Então, mostra aqui uma saúde financeira boa. E também, como eu falei, o nome da carta, né, que acaba trazendo a maturidade. Então, algumas coisas que você recém aprendeu ou percebeu recentemente. Eu não preciso agradar ninguém, fazer isso para agradar ninguém. Não preciso ir para tal lugar para agradar ninguém. Eu posso pegar esse dinheiro e investir aqui para mim com algo que me agrade. E não, né? Tá todo mundo viajando, eu não sou obrigada a viajar também só porque tá todo mundo viajando. Então tenha escolhas mais certeiras em fevereiro sobre carreira. Sobre finanças. E na parte da saúde... então, essa carta ela é uma carta que mostra tensões. Ela pode mostrar em fevereiro algumas tensões musculares, mais na parte dos músculos, porque é um naipe de pausa aqui. Mas pode ter também uma repressão de desejos para algumas pessoas. Então, uma repressão assim mais no nível da sexualidade. Às vezes pode ter uma repressão porque tem muita coisa acontecendo, você tem que carregar muitas coisas, muitas responsabilidades, e isso pode te gerar um pouco uma sobrecarga, né? Então pode ter uma sobrecarga. Então você pode ter assim cuidados em fevereiro para não carregar um peso mesmo, fisicamente falando, para não ter vasinhos estourados na perna, para não machucar o músculo,
para não tensionar a cabeça, né? Não pensar muito e ficar ali tensionando essa parte, tá? A vista também, não forçar a vista. Tudo isso, todas essas áreas, seria legal que você conseguisse cuidar, né? Tomar cuidado. E sobre família, então, o que a gente pode ver? Bom, sobre família, aqui pode ter a ver, então, com essa parte daquilo que você tem que deixar ir. Talvez você tenha que deixar ir algumas pessoas da família também, não só algumas situações específicas na sua vida, mas de repente é o momento de falar tchau para alguém. Não, nem sempre por uma maldade, às vezes sim, mas às vezes simplesmente porque você vai precisar se mudar, né? Viver mais em um outro lugar e não mais onde você estava vivendo. Então mostra assim também um desapego nessa parte familiar, né? Um momento em que a sua vida fica um pouco mais privada, mesmo se você já tem uma vida mais privada. Aqui pode simbolizar assim, pode mostrar muitas pessoas da sua família tendo interesse naquilo que você está fazendo, né? Tendo interesse naquilo que está acontecendo na sua vida. E com relação a amigos, amizades, o que você pode esperar? Bom, amizades, aqui é uma área que de repente mostra um mês que você talvez não consiga ficar tão próximo ou tão próxima de pessoas amigas, ou se você conseguir, pode representar algumas situações de falta de sinceridade entre as amizades, tá? Então, alguém aqui pode ser um pouco nocivo para você. E aí você vai ter que ver. Às vezes até pessoas que você já deixou de lado em algum momento, pessoas que não foram bacanas com você e que querem voltar para sua vida. Então, nesse âmbito da amizade, é como se ainda valesse a pena desligar essa chavinha com eles. Algumas pessoas aí deixar ainda para lá, em banho-maria, permanecer com a porta fechada, né? Algumas pessoas realmente foram embora, ou você tirou, mas é para sempre, né? Às vezes acabou uma amizade mesmo, acabou uma parceria, e às vezes é o melhor a ser feito, né? Então, amizade é um outro âmbito que também tem algo sobre deixar ir porque é mais saudável para você, energeticamente, espiritualmente, tá? Em todos os aspectos. E agora na vida amorosa, o que será que tem? A gente tem um cavaleiro de ouros, então se você já tem um envolvimento, essa energia pode simbolizar assim, que essa pessoa deseje que a vida ela seja programada com você, mas de repente, levemente de um jeito diferente. Tem algo aqui que pode ser feito, mas que ainda não está 100% preparado. Um cavaleiro de ouros é a vontade de continuar investindo num longo prazo. Mas de repente, às vezes, para que chegue essa energia da estabilidade, tem que ser reestruturado, né? Tem que ter totalmente uma reestrutura mesmo de como as relações acontecem. Então, para quem tá solteiro, solteira, é assim, olha, é um tempo de espera, né? Um tempo de espera que vai valer a pena. Porque esperar, ter paciência pode trazer algo que é muito melhor do que coisas que são falhas, coisas que na verdade são decepcionantes. Então, algumas coisas que demoram mais aqui para se formar, né? Tá falando assim, espera. Então, provavelmente não é em fevereiro que as coisas vão chegar no pico delas com relação a amor, né? Mas, sem dúvida, o que eu diria, a parte de carreira e a parte financeira tá muito bonita aqui. Então, esse, sem dúvida, seria o seu foco, especialmente com relação a novos hobbies, coisas que você vai descobrir, algumas descobertas nessa parte de carreira e nessa parte financeira. E sobre o amor, como eu falei, você pode viver outras coisas. Se você tá sozinho, você pode, enfim, né? Se você tá solteiro, solteira, você pode conhecer outras coisas, enfim. Se você tá com alguém, simplesmente algo vai acontecer, mas de uma maneira que primeiro talvez tenha uma reestrutura, talvez tenha uma conversa primeiro, algo assim.
Então, gente, um excelente fevereiro, até mais. Se você escolheu a turmalina negra, vamos ver quais energias primeiro, energias gerais para fevereiro. A gente tem um 9 de paus, muito interessante. O grupo 1 também tem essa energia. Mas aqui, em vez de... O que eu sinto realmente assim, olha, é um tempo de realmente relaxar um pouco mais. De, por exemplo, se você tava com muito medo sobre algo, às vezes é o momento de terceirizar essa vigilância. Ah, eu tô com medo porque o portão da minha casa tá quebrado, tem que consertar. Tem alguma coisa que tava te deixando com uma preocupação, que você pode, em fevereiro, terceirizar essa preocupação, que não precisa fazer parte do seu dia a dia. Então, se você, por exemplo, tá muito num ciclo assim de se preocupar demasiadamente com as coisas, o que eu sinto aqui é que você precisa sair desse ciclo. E não se preocupar e deixar as coisas ao léu, mas é você terceirizar algumas coisas que não são pra você cuidar. Às vezes tem coisa que você tá cuidando que não é pra você cuidar. Tem funções que você tá tendo que não é pra ter. Ou você tá, às vezes, pegando problema de pessoas que não são problemas seus. Então tem alguma coisa que pra você soltar que vai te aliviar bastante na tensão. Agora, vamos entender... isso aqui é de modo geral, então vai ser importante em fevereiro passar por a superação de um medo, às vezes até a superação de um trauma mesmo, de algo que foi bem intenso que aconteceu, e que você vai conseguir ter um forte avanço em fevereiro, um grande avanço com relação a superar esse trauma, essa situação que você tenha vivido, que não foi tão simples. E com relação a estudos, o que você pode esperar dessa parte mais intelectual? A gente tem um 5 de paus, então também aqui é uma situação que você já pode ter... Você pode estar com a cabeça um pouco mais cansada. E você pode muitas vezes estudar algumas coisas que cada lugar fala de um jeito. Cada lugar tem uma explicação diferente. Isso aqui até me lembrou muito a própria astrologia, as ciências ocultas. Porque como ciências ocultas... acaba que você não consegue mapear 100% as fontes, né? Tem muita coisa que as pessoas acrescentam porque elas querem. Eu quero falar desse jeito, vou fazer. E aí dão início a algo, com ou sem fundamento. Então, você pode estar passando por uma fase assim, em fevereiro, que você escuta coisas muito diferentes. Uma coisa de um lado, outra coisa de outro. E é importante que em fevereiro você... às vezes não tome nenhuma posição. E, claro, ter uma opinião, uma visão de mundo, isso é importante. Mas você não precisa sair tomando ali uma opinião, formando, sem antes deglutir algumas coisas, sem antes assentar essas informações dentro da sua cabeça. Então, sem dúvida, nessa parte intelectual, podem existir algumas dúvidas. Para onde que eu vou? Eu vou para esse lado, eu vou para aquele outro... Então, fevereiro tá dizendo para você ter um pouco de paciência, porque muitas coisas você vai ver, ouvir, conhecer coisas opostas, e que essas coisas opostas talvez façam sentido, mesmo sendo opostas. Então, você vai ter que pesquisar um pouco mais. Fevereiro é um mês que você vai ter que pesquisar um pouco mais, mas não de uma maneira super agressiva e desesperada, né? De uma maneira que você tenha tempo para construir um conhecimento. De uma maneira que você tenha... tá bom, hoje eu estudei isso, amanhã eu vou estudar aquilo, amanhã eu vou ler sobre aquilo outro. Não aprender de uma forma atropelada. Com relação à carreira, então, o que você pode esperar? Sobre a carreira, então, para quem trabalha com o oculto mesmo, isso aqui é bom, tá? Então, se você... trabalha com intuição, se você trabalha com a mediunidade, qualquer área aqui, né, tarô, astrologia, reiki, terapias, tudo que tem a ver, psicologia, tudo que tem a ver com a tentativa de enxergar além daquilo que se vê, isso é bem favorecido. Agora, se você está numa carreira que é muito material,
na própria natureza dela, porque matéria todo mundo lida, todo mundo vai lidar com a atual forma de troca, que é o que? O dinheiro, né? Então, matéria todo mundo acaba lidando, mas eu digo assim, se você tá numa carreira que é muito concreta, que não é muito do campo da psicologia e espiritualidade, então você pode sim lidar com algumas ameaças, tá? E não significa que você vai se dar mal, não entre nessa pira. Mas pode aparecer uma pessoa aí de fora, alguém que apareça meio que atrapalhando, que apareça como quem não quer nada e acabe tomando um espaço diferente. Então, para o mundo mais material, isso aqui representa algumas coisas sendo feitas nos bastidores. E aí, às vezes, você não sabe exatamente o que está rolando. Então, não é bom nem ruim. Vamos dizer que tem algumas coisas acontecendo que você não sabe ainda e que em breve você vai saber, talvez não em fevereiro, mais pra frente. E aí sim você vai compreender o que é que estava sendo feito que você não estava vendo. E a gente começa com uma turmalina negra, então essa pedra, ela é excelente para tirar aquilo que é mais difícil de lidar, né? Para tirar aquelas tensões mais tensas mesmo, aquele lado mais difícil de lidar com a vida. Ela é excelente para isso. E então, se você quiser, usa. Pode ser outra pedra preta também. E você tiver que trabalhar, usa essa pedra para você limpar, para que essas influências ocultas não sejam ruins. E agora pensando em finanças, o que aparece para vocês? Finanças também é um mês que você talvez tenha que ter algumas tensões, do tipo, olha, esse mês eu gasto com isso, não vou gastar com aquilo, tá? Então, pode também ter uma certa competitividade. Então, para quem trabalha nessa parte de, às vezes eu tenho que ter comissão, tem não sei o que, pode ser um mês que você tenha que competir um pouco mais, que você enfrente uma concorrência um pouco maior. Agora, para quem não trabalha com isso, o que representa é que você tenha que ter, assim, não é que você vai passar dificuldade ou que você vai ser super abundante em fevereiro. Representa um aspecto racional maior, a capacidade de tomar decisões diante de algumas coisas, diante de escolhas que você vai ter que tomar. Então, de repente, tá tudo bem, sim, financeiramente, mas você tem duas coisas que você quer fazer e você talvez não faça as duas, mesmo que você queira muito. É uma carta que mexe com coisas que são de um valor mais alto, coisas que são mais caras, e que muitas vezes essa carta ela acaba falando para você cuidado com as armadilhas para não cair, não ficar desejando coisas que você nem deseja. Então, não cair em armadilhas de atratividade, né, em propagandas, não cair naquilo que brilha muito, nem sempre aquilo que brilha é ouro, lembra, né? Então, e às vezes o ouro nem é um ouro que é bonito, nem é um ouro que foi, né? Às vezes é um ouro extraído com muita tristeza. Então, assim, pode ser que você caia numa tentação aqui de ter algumas coisas, fazer algumas coisas que não são alinhadas com o que você quer. E basta ficar com muita atenção. E às vezes isso é até por conta de ter que lidar com alguém tentando competir com você. Então, corta a competitividade. É uma carta que pode atrair um pouco de inveja também. Então, silêncio sobre as coisas, né? Um pouco mais de tranquilidade, de paz, vai trazer a harmonia financeira em fevereiro. E com relação à saúde, o que a gente pode esperar? Bom, a saúde, o que eu consigo pensar é assim: se você, às vezes você tinha alguma coisa que você já poderia ter feito, que você ainda não começou. Seja, para alguns pode ser uma reeducação alimentar, para outros pode ser assim, você já poderia ter começado, né, uma atividade física, um tratamento mesmo, com relação a algo que você precisa tratar, mas você está esperando, né, que desgaste uma cartilagem para você olhar de fato um implante, não sei. Algo que já é do passado aqui, então algo que você tenha, talvez não tenha tido a oportunidade de cuidar, mas por alguma razão não cuidou, ou não cuidou por completo. Uma outra coisa que me mostra isso é assim, um tratamento que foi interrompido, algo que foi interrompido. Então, se você é uma pessoa que tem aquele perfil de começar
né? Eu tô super afim de fazer essa dieta, faço um dia, depois paro, né? Eu tô super afim de mudar a minha alimentação, como bem 2 dias e depois eu como 4 vezes mais aquilo que me faz mal nos outros próximos dias. Então tem algo sobre ter uma disciplina maior com a sua saúde. Então investigar um pouco algumas coisas na saúde, né? E com relação à família, o que a gente pode esperar? Bom, com relação à família, não é uma energia negativa, também não é uma energia positiva, é simplesmente algo neutro. Às vezes você vai encontrar alguém e ser mais polido, não vai com grandes profundidades, são coisas assim, mais nadando no raso, colaborando com alguma coisa. Às vezes você vai fazer alguma coisa para alguém na sua família, alguém faz algo para você, você pede, né? Ou uma pessoa da sua família pode te ajudar com alguma coisa, mas tudo muito no raso, assim, uma energia mais normal. Uma coisa que pode, assim, aqui acontecer é se você sente que falta diálogo com alguma pessoa, ou que você quer contar algo, né? Poxa, eu queria contar algo pra essa pessoa, queria ver a opinião da pessoa disso. Você pode estar no meio de uma certa preguiça de ir atrás do que a pessoa pensa, ou com medo, né, de, poxa, mas e se eu falar isso? Será que vai ter um julgamento? Será que se eu confessar que X coisa aconteceu, né, que eu quebrei esse copo, vai ter uma briga? Detalhezinhos, o que pode acontecer é isso, né? E aí o conselho é que você veja uma maneira de tratar algum assunto com a sua família que seja de um jeito, assim, que você vai introduzindo aos poucos. Essa é a mensagem que aparece pra mim. Vai introduzindo algo que você precisa falar aos poucos, aos pouquinhos. Pra um, depois introduz pra outro, enfim, vai dando uma notícia aos poucos. E com relação a amigos, amizades, olha, é uma fase pras amizades que eu realmente sinto, assim, você pode estar vivendo com algumas pessoas que realmente estão com 2 caras. Eu vou falar estão porque às vezes é uma fase zoada que a pessoa tá passando, mas aqui mostra falsidade. Então toma cuidado, verifica até mesmo sobre trabalho, né? Às vezes é alguém que você tem uma amizade e que também você fala de trabalho. Toma cuidado com uma pessoa assim, porque eu vejo 2 caras. Se você desconfiou minimamente de alguém, pensa de novo, tá? Pensa de novo se essa pessoa realmente é boa, né? Agora, é claro, desconfiar nem sempre é a intuição, né? Mas pensa, tem alguém aqui que pode sim estar sendo falso ou falsa com você, e vale a pena você colocar um limite na atuação dessa pessoa, né? E dar um tempo de espera. Algo que vem na minha cabeça, chá de cadeira, isso existe? Deixar a pessoa esperando, não fazer isso de uma maneira do tipo assim, marquei com a pessoa e vou deixar a pessoa esperando, não é isso. É assim, a gente pode se encontrar hoje? Hoje não sei, pode ser depois, vamos ver uma data melhor mais pra frente. É de um jeito sempre transparente, tá? Não é pra gente fazer maldade com ninguém. Mas por quê? Porque tem que colocar talvez um pouco de limite entre o que a pessoa tá querendo saber, por que a pessoa tá querendo saber tal coisa. Tem um pouco de falsidade aqui nessa parte de amizade, então vale a pena você identificar quem que é essa pessoa e colocar um limite. E com relação ao amor, a gente tem uma intuição um pouco mais forte. Pode ter uma pessoa bloqueada que queira voltar para sua vida, ou você bloqueou a pessoa te bloqueou, alguém que você já não fala, assim, não tá falando. E se você não tá falando com essa pessoa, você pode receber muitas informações via sonho, via intuição, porque algo ficou pendente, tem que resolver, né? Tem algo que, um ciclo que não foi encerrado. Às vezes um amor que não aconteceu, às vezes um amor platônico que, né? Ou simplesmente algo que foi impedido por mil questões. Então, tem uma situação aqui, um certo bloqueio com uma pessoa que você vai acabar encontrando aí a pessoa, seja por acaso, mas vai voltar a falar. Alguém que não que tenha que retomar, tá? Não necessariamente tem que retomar qualquer tipo de contato fortíssimo ou rotineiro, mas mostra sim que se teve um bloqueio, a pessoa quer desbloquear. Se você bloqueou, você talvez desbloqueie também no outro cenário. A energia do amor aparece bloqueada e uma informação de alguém do passado volta para você.
Além disso, essa energia mais bloqueada, você também vai encontrar essa pessoa de algum modo, mas não necessariamente para retornar, tá? Mas ver de novo a pessoa simboliza de alguma forma um despertar para compreender essa pessoa de uma outra maneira, né? Então, um despertar sobre questões que o que era verdadeiro, o que era falso antes, quando as coisas iniciaram, quando você conheceu essa pessoa. Então, se você tá com alguém, não é essa pessoa que você tá? É uma outra pessoa. Se você tá solteiro, solteira, né, também é independente. Você pode, a parte amorosa pode atrair algumas coisas mais tensas. Então, esse é um mês para você focar muito nas energias mais densas, porque o que eu sinto é que tem muito foco em coisas da sua vida só que não é para você ficar super assim, né, paranoico com as coisas. Existem muitas coisas rolando, coisas que estão além do que você pode controlar. E lembra, a energia geral é sobre dar uma relaxada, relaxar você e não abrir a sua vida, enfim, para tudo e para todos, né, de uma maneira desgovernada e sem filtro. Então, gente, uma boa sorte, use esse cristal aí, se você puder, faça meditações. Fevereiro vai trazer muita coisa do oculto, muita coisa sobrenatural, informações que são muito do nível do oculto. Um grande beijo, um excelente mês para vocês.